Bom dia, gente. Aqui é o Leonardo. Eu tive que gravar porque eu tinha uma consulta, então não sabia se eu ia conseguir chegar na aula. Eu vou dividir a área somestésica primária com o Lourenço, também vou falar sobre a secundária e sobre a olfatória. Dando continuidade ao que o Lourenço falou, ele diz sobre a somatotopia, né, que é justamente esse entendimento de que as regiões do corpo possuem uma representação cortical. Então, a partir disso, Penfield e Rasmussen pensaram que seria o homúnculo sensitivo. Então, aqui eu trouxe a imagem, né, que ela foi feita a partir de um corte coronal, que divide o corpo em parte da frente e parte de trás, né? Aqui a gente não consegue ver o outro hemisfério, mas justamente para mostrar esse homúnculo para vocês, aqui seria o giro pós-central. A gente fala que o homúnculo, ele é uma representação como se fosse um corpo de cabeça para baixo, porque a gente vê que regiões superiores, alface, boca, língua laringe, elas aparecem aqui, enquanto as regiões inferiores, como as pernas, o pé, aparecem aqui, né? Então realmente parece como se fosse um corpo, tipo, de cabeça para baixo, enfim. Eu chamo a atenção de vocês para a desproporcionalidade das representações. Então, olha, a mão e os dedos possuem uma representação muito grande se a gente comparar com o tronco e a perna, apesar de o tronco e a perna serem partes do corpo maiores do que a mão e os dedos. Isso está relacionado com a importância funcional sensitiva e também com a densidade de aferências. Então, a mão e os dedos possuem uma densidade de aferência muito maior do que o tronco e a perna, né? E isso está relacionado justamente com essa importância da função. Eu entendo que isso seja bem justificado quando a gente pensa, né, na importância das mãos e dos dedos naquele sistema somático que os professores falaram, né? Justamente da vida de relação, de proporcionar essa interação com o meio. Sobre a área somestésica primária, eu queria comentar também sobre as lesões, que elas podem acontecer principalmente por acidentes vasculares cerebrais, e aqui eu destaco duas artérias principais, né, que o acometimento pode causar lesão da área, que seria a artéria cerebral anterior e as artérias cerebrais médias. E quais são as consequências? Existe perda contralateral do tato discriminativo, né? E por ser, né, uma área somestésica primária, está chegando a aferência lá, né? Então você pode comprometer os outros estímulos que estão chegando, né? Então, por exemplo, chega também propriocepção, dor, temperatura e tal. Mas o que acontece? Muitas vezes você pode até sentir o estímulo, mas você tem uma dificuldade de especificar, sabe? Então você sente a dor, mas você não sabe onde que ela está acontecendo. Você sente a temperatura, você sente que existe um peso, mas você tem uma dificuldade de entender a intensidade, né? E lembrar também que a sensibilidade protopática, né, a sensibilidade grosseira, como por exemplo a dolorosa, a térmica e o tato não discriminativo, eles possuem uma tendência a não serem tão alteradas. Sabe, se a gente comparar, por exemplo, com o tato discriminativo, que seria aquele de saber diferenciar dois pontos. Isso por quê? Porque a sensibilidade grosseira, ela recebe uma consciência a nível talâmico, ou seja, antes do córtex. Sobre a área somestésica secundária, ela é essa amarelinha aqui, né? Ela está situada no giro parietal superior e ela compreende as regiões que seria a região 5 de Brodmann e parte da região 7. Como eu já disse, né, a área primária ela está relacionada com a recepção da aferência. A área somestésica secundária ela já está relacionada com você com uma agregação, né, de uma complexidade maior no entendimento daquele estímulo. Então, por exemplo, lesões nessa área vão causar agnosia. A agnosia significa que você perde a capacidade de identificar, né, por exemplo, determinado objeto a partir do momento que você pega nele. Porque esse entendimento, ele é um estímulo mais complexo, né? Por exemplo, você tem que entender a forma, a disposição daquela matéria na mão, a textura, tal, tal, tal. Então, envolve tato, envolve propriocepção. Então, é isso. Da mesma forma também que lesão, né, na área somestésica primária também poderia causar uma perda dessa capacidade. Por quê? Se a estereognosia, né, que é essa capacidade de
reconhecer a partir da pegada é composta por mais de um estímulo, né? Esses estímulos vão chegar na área somestésica primária, por exemplo. Então, se você afetar lá também, você pode ter perda dessa agnosia. E eu também queria comentar sobre a área olfatória. Eu achei que o Machado não foi assim muito específico em relação a essa área, né? Mas ele disse que a gente tem o uncus, que seria essa região, e a gente também tem o giro paripocampal, que seria aqui. E a área olfatória ela estaria na região anterior dessas duas áreas, então eu entendo que seria mais ou menos aqui. Inclusive, eu marquei aqui, a gente vê que o trato óptico passa aqui, trazendo a aferência, né, para essa região. E comentando também sobre a lesão e as consequências, você pode ter uma lesão da área olfatória, por exemplo, por uma crise epilética focal. Então, o que seria uma crise epilética? É um funcionamento neuronal anormal. E aí a gente tem as generalizadas, que acometem muitas áreas, as focais, que acometem uma área mais específica, e por isso a focal está relacionada com a alteração, né, justamente da função ali daquela região. E aí essas crises epiléticas também, elas podem ser provocadas, por exemplo, trauma, é, enfim, infecção, eu acho também, e também podem ser não provocadas. E só diferenciando também a crise epilética de uma epilepsia, é que a epilepsia seria uma tendência crônica de ter crises epiléticas não provocadas, né? Então, o que é essa crise nessa área olfatória? Ela é chamada de crise uncinada e ela faz esse paciente começar a perceber, né, cheiros que não existiam e normalmente cheiros desagradáveis, né? Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado.